E aí, pessoal, como vocês estão? Como vocês voltaram de férias? Como estão as coisas? Espero que vocês estejam todos bem, prontos para retornar para a escola também, para tudo, para todas as atividades. Hoje a gente vai estudar a lição 2, que chama Controle Total. Aí a gente vai ver também analisar algumas questões de temperamento. Certo? Se você é raivoso, se você é sábio ou se você é tolo, insensato. Beleza? O texto base está em 1 Samuel 25 e conta a história de Abigail, Nabal e Davi. Eu vou fazer uma prévia assim para vocês meio que já entenderem as coisas assim. Davi todo mundo já conhece, né? Ele foi ungido rei por Samuel, na verdade. Aí depois ele mata o gigante, ele se torna um grande guerreiro de Saul. E depois eles têm uma divergência lá, Saul e Davi. Davi teve que sair correndo. E com isso ele levou alguns homens com ele, montou um soldado, foi passando de lugar em lugar, tal, não sei o que. Bom, lá na frente ele se torna rei e a gente já sabe toda a história. Nabal era um homem muito rico, no entanto muito tolo, difícil trato, não ouvia ninguém, meio cabeçudo, mas enfim, a história desses caras se cruzam. E Abigail é a esposa de Nabal, uma mulher bonita, muito sábia e muito inteligente, certo? Uma prévia aí. Por que eu contei a história de Davi? Porque Davi, nessas andanças dele, fugindo de Saul, ele encontra uns servos de Nabal, que estavam levando gado, as ovelhas, essas coisas todas para pastar, tal, essas coisas todas. E enquanto eles estiveram com o pessoal de Davi, com os homens de Davi, eles eram como muralhas em torno deles. E daí eles cuidaram deles, prestando um favor indiretamente a Nabal, protegendo o que era de Nabal. Daí então, em um determinado momento, Davi escuta que eles estão em Moã, tosqueando as ovelhas. E aí ele pede a mesma ajuda, né, em torno de gratidão, tal, a Nabal, que é alimento, cuidado, porque ele estava precisando para ele e para os homens dele. Nabal pega o mensageiro e manda para Davi, perguntando quem é Davi, o que Davi fez, eu lá vou ajudar, quem sabe que veio de onde e tal. Nabal é de louco, né, gente? Daí então Davi, quando o mensageiro chega, fica muito irritado, muito nervoso. Porque ele falou, como pode o cara falar uma coisa dessa, me negar ajuda, tendo eu protegido os servos dele no deserto? Daí então Davi pega 400 homens e vai de encontro à casa de Nabal. O servo, sabendo disso, vai de encontro a Abigail e fala, senhora, pelo amor de Deus, nos ajuda, tal. O seu marido é louco, ele fez isso, 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 e conta toda a história entre Nabal e Davi. A Abigail manda separar um monte de mantimento, um monte de comida, umas coisas tal, junta tudo, põe num jumento e vai de encontro a Davi. Daí então, quando ela encontra Davi, ela fala assim, Davi, pelo amor de Deus, se acalma, tal, você vai ser passada a rei, bababá, e que o Senhor te abençoe, não sei mais o que, não sei mais o que, e pelo amor de Deus, não faz isso. Davi foi lá e escutou ela, apesar de muito nervoso, ele foi se acalmando, foi serenando e escutou ela. Aí ele vira para ela e fala assim, olha, muito obrigada, eu vou retornar, eu não vou mais até a casa de vocês, a casa de Nabal, porque ele ia para lá matar todos os homens, né? Todas as pessoas do sexo masculino. Nossa, ele ia fazer uma coisa horrível. Uma chacina, quase isso. Aí ele fala pra ela, olha, obrigado, porque de fato eu vou deixar que Deus resolva isso e tal e tudo mais e tudo tal. Daí Davi retorna com os mantimentos, Abigail volta pra casa. Quando ela chega lá, Nabal estava muito bêbado, fora de si. Ela espera no outro dia, ela vai lá e conta pra Nabal o que aconteceu. Nabal fica furioso. Só que aí, no entanto, ele vai lá e morre. Nabal, acontecem umas coisas ali e tal, o senhor bababá, Nabal morreu. Quando Davi fica sabendo, Davi vai atrás, né, manda um mensageiro, pergunta se Abigail quer ser esposa dele, e daí então ela se torna uma das esposas de Davi. Beleza? É mais ou menos esse o resumo da história. Resumindo, a gente tem um raivoso que é Davi, a gente tem um tolo que é Nabal e a gente tem uma mulher sábia. A Bíblia fala pra gente que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E daí então, Davi tinha muito temor a Deus, mas era muito explosivo. Quando ele encontra com Abigail e Abigail começa a conversar com ele e fala que quando ele se apresentar ao Senhor e o Senhor abençoá-lo e bababá, ele vai ter sangues nas mãos, que é um sangue desnecessário, porque não era uma guerra necessária, ele estava reagindo a uma situação. E daí então Davi se acalma. Uma das coisas boas de Davi, ainda que ele seja raivoso, ele se permitiu ser acalmado, né? A sabedoria, ela apazigua muitas coisas. A palavra calma apazigua um coração enraivecido. Uma das características bacanas aí que Abigail conseguiu fazer e a gente vê pela história.
Depois ela é tão sábia que ela espera o momento certo para falar com o cara tolo. Por que que Nabal é considerado tolo? Sendo Davi quem foi, o guerreiro que foi, ele jamais poderia ter esquecido, porque Davi se tornou muito popular quando ele mata Golias. E depois de Davi tem muitas guerras, muitas vitórias. Tanto que a discussão entre ele e Saul nasce porque as mulheres estavam cantando. Saul matou 1000, mas Davi matou milhões. Então Davi era um cara da espada. Então você não vai de encontro e enfurecer um cara que é bom na espada, certo? Fora que nós estamos falando de um contexto de pessoas que eram tementes a Deus. E quando você é temente a Deus e tem encontro com Deus, Deus molda o nosso caráter e produz em nós os frutos do Espírito. E aí os frutos do Espírito são, tá lá em Gálatas 5, 22, tá assim, ó. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é o que faltou para Davi. Por mais enraivecido que você esteja, por mais injusto que seja a situação, você ainda precisa parar, pensar, analisar e dominar os seus próprios sentimentos e se perguntar exatamente como Jesus reagiria àquilo, porque a gente sempre está tentando melhorar a cada dia e ser o mais parecido com Cristo que podemos. Ok? Certo? Até aqui vocês estão acompanhando? Daí então, a Bíblia fala pra gente lá em Lucas 6, deixa eu só me achar aqui, 45, 43. Ele fala sobre a árvore e o fruto. Depois que nós professamos que somos de Deus, nós teoricamente deveremos ser uma árvore boa. E uma árvore boa não dá maus frutos. Por exemplo, numa árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seu fruto. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. Homem bom tira das coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira as coisas mal do mal que está no seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Tanto que a Bíblia fala que se devemos guardar algo, devemos guardar o nosso coração. Sempre vamos encher os nossos corações com coisas que agradam a Deus e são de acordo com o caráter de Deus, entregando todas as nossas frustrações, todos os nossos sentimentos e até mesmo o nosso gênio, o nosso caráter nas mãos de Deus para que sejamos moldados a cada dia. Certo? Se Davi tivesse feito isso, ele não teria reagido com raiva, ele não teria ido para a guerra. Se Nabal tivesse pensado antes de fazer as coisas, ele não teria ignorado quem Davi era e automaticamente teria agido com amabilidade, porque a gente deve ajudar tanto as viúvas quanto os órfãos e os necessitados. E também ele deveria ter a sabedoria, a mesma sabedoria que Abigail teve, porque aí ele teria ajudado Davi, demonstrado gratidão e aplacado qualquer tipo de ira, certo? Daí então, para finalizar, e depois vocês me digam exatamente o que vocês acham que deve ser feito para que o gênio de vocês sejam controlados, digamos assim, moldados segundo o caráter de Deus, a gente vai lá para Isaías 3, 10. Deixa eu só me achar aqui, porque eu confesso que eu tô com bastante coisa aberta aqui. Peraí, só um minuto. Calma aí. Ixi, a página colou. Aí, 3, 10. Que aí diz assim: mas, ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Opa, esse é o 11. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Todas as nossas ações geram um fruto, que automaticamente, quando a outra pessoa recebe, vai gerar nela uma reação. A nossa reação e o nosso fruto sempre tem que estar ligado aos frutos do Espírito, porque nós somos testemunhas daquilo que Cristo é. Beleza? As pessoas vão ver vocês, o gênio de vocês e tudo mais, e vão associar com Cristo. Por isso que a gente tem que todos os dias nos submetermos a Cristo, deixar que Ele molde os nossos caráter, quem nós somos, para que as nossas ações sejam condizentes com a palavra de Deus. Certo? E daí a gente leva a paz, a gente ganha o nosso irmão e ainda testemunha da fé que professamos. Beleza? Se tiver alguma dúvida, vocês me procurem. Desculpa o vídeo ser rapidinho, eu tô morrendo de saudade de vocês. Beijo!